performance trata da relação entre esses dois, assim, amigos, entre aspas. E a palavra amigos, entre aspas, está no filme, inclusive, né? Um é um empresário do meio artístico meio falido, né? E o outro é um intelectual razoavelmente frustrado, que não consegue publicar o seu romance, né? Seu segundo romance e tal. E ele, obviamente, tem aspirações a publicar uma obra importante, de importância literária, coisa assim, né? E os dois se reúnem em meio às suas frustrações, né? A trama os leva a se encontrar e estarem numa situação em que os dois precisam de uma saída. E a saída é uma ideia que o escritor tem de criar um artista falso e tentar vender esse artista no mercado. Meses esperando a resposta e tudo que eles têm a dizer é: desejamos sorte nos seus próximos empreendimentos literários. Eu tenho 2 milhões e estou precisando de mais 3. Você consegue arranjar? Peraí. Alô? Oi, Zé. Fala. Você conseguiu descobrir? Na galeria de arte? Marcelo? Ô, Paulo. E aí? E aí, Como vai? Tudo bem? E você? Como é que você tá? Eu tô sempre bem. Que bom. Pessoal legal aqui. Interessante. Tem colecionadores, tudo. O argumento da performance é do Mauro, que é o diretor e co-diretor, né? E do Jorge Tarquini. A ideia é, o Mauro conviveu muito com o mercado de arte, né? Conhece, teve conhecimentos no meio e tal. E esse mercado de arte tem, assim, suas particularidades, né? E eu acho que é um prato cheio para você lidar e fazer uma comédia de costumes em cima disso daí. Desde aquela coisa contemporânea de depois fazer uma crítica do pós-modernismo, né, que hoje em dia, assim, o que se vê é que vale mais o discurso sobre a obra do que a obra em si, né? E esse é um ponto que é muito bom de você pegar e discutir nessa contemporaneidade, né, como é que o que isso realmente quer dizer, né? E aí se mistura com a coisa da mídia, do marketing, o que você cria, qual a imagem que as pessoas têm de si, qual a imagem que elas põem a público, como é que as pessoas se ligam a uma imagem pública, né? E o que isso gera. E aí esse era o pano para fazer a manga ali da comédia, né? E eu acho que é uma crítica, não é uma crítica pesada nem nada, uma crítica divertida, né? Sobre como é que as pessoas se relacionam dentro do meio. Alguma coisa de genial ele deve ter. Então os personagens estão lá, tem o galerista, tem artista que faz instalação, artista plástica, tem o artista falso que eles criam. Então também tem esse ponto no meio da trama. A gente recuperou um pouco dessas profissões e como é que elas se ligam, como é que elas foram se esvaindo, né? E trabalhou isso dentro dessa história também. Cara, não acredito que eu saí de casa pra ver essa palhaçada, viu? Hoje em dia qualquer um vira artista do nada. Do nada. Você acha? Tenho certeza. Isso aqui é uma merda, Paulo. Uma merda. Bom, eu só sei que se funciona e dá dinheiro, eu não tenho nada contra. Eu só quero fazer parte, sabia? O personagem do pai, o Mauro tinha feito uns filmes também com a questão da relação paterna e tal. Eu sugeri trazer isso para dentro da história. E aí o que ficou é que esse pai quase virou um uruguaio, o Mauro é uruguaio, né? Mas ele voltou a ser argentino. Quando a gente conseguiu o Jorge Delia para o papel, óbvio, ele tinha que ser argentino, porque, né, era o Jorge Delia. A gente não ia inventar um personagem uruguaio para ser o coisa dele. Ele tinha que trazer a própria bagagem, né? E o que é que esse pai é um pai que escreve, que é abnegado, que dava aula de literatura sem ganhar nada. Então esse era o personagem que traz a dúvida moral para o meio da história, né? Então o filho se vê no meio daquela maracutaia toda e que vai dar certo. Ele fica preocupado porque, na verdade, a ideia que ele tinha de ludibriar o mercado das artes começou a rolar e vai rolar dinheiro em cima da história, né? E aí chega o pai, coloca todos aqueles valores morais no meio da coisa, aquele marxista antigo, né? E que está certo, né? Então, na verdade, assim, o que eu acho que a gente conseguiu colocar na trama é que todos os personagens têm suas razões e elas estão certas. O empresário precisa se virar, ele precisa fazer daquilo um negócio. O intelectual é o que está em dúvida, né? Que ele quer se vingar, mas
ele também topa fazer uma coisa que não é muito correta, né? E o pai que chega, ele está correto de falar que esse sistema capitalista está falido, entendeu? Moralmente falido. E o filho se vê colocado no meio desse, né, entre a cruz e a caldeirinha ali. Toma uma atitude que leva ao desenlace do filme. Tem muito mais foto aqui do que você falou. Aí você vai ganhar muito mais do que eu falei. Eu banquei os riscos sozinho. Você vai ganhar 1/3 de tudo isso. Tá entendendo? Eu tô multiplicando os nossos lucros a uma proporção que você jamais imaginaria. Isso é que se chama ser empreendedor. O trabalho de fazer o telefilme foi super legal pela questão do como foi estruturado o edital, né? Então, se tinha um argumento, né, que lá o Mauro e o Tarquini tinham escrito, né, e a gente, ao ganhar o edital, teve tempo para escrever e passar 4, 5 meses trabalhando o roteiro, né, que é super produtivo, assim, você poder ter uma verba para parar, porque realmente é muito difícil você conseguir parar de trabalhar e se dedicar, porque você tem que se dedicar. Outra coisa bacana é que você recebe dinheiro, né, e sabe que você tem que filmar ali dentro. Não fica naquela coisa de cinema, você ganha um edital aqui, um edital lá, um outro ali, e aí vai tentando juntar o dinheiro para ver se fecha, e é um monte de lugares pingando para fazer essa coisa. E a única ressalva é que a primeira parcela é só 70%, e podia ser maior, porque a gente gasta quase tudo ali na hora. Fazer filme para televisão é super bom. Primeiro porque você faz um filme que você já sabe aonde vai passar. Você não fica naquela paranoia de vou fazer, já tenho um contrato de distribuição, não tenho, qual vai ser o meu público no cinema. Você tem uma estrutura numa TV que já tem um canal de distribuição ali, né? O que eu vi, a gente teve a chance de ser, esse filme, a performance, foi selecionado num festival na França que chama FIPA, que é o Festival Internacional de Produção Audiovisual, que é um dos maiores festivais aí do mundo para produção de televisão. E é isso, assim, esse filme não teria saído do papel se não fosse essa equipe super bala para fazer isso em 3, 4 semanas de pré. Então, isso acho que é assim, tem que ficar marcado.